Meditação para diminuir a ansiedade e relaxar. Saiba que a ansiedade é um fenômeno natural. Contudo, quando o nosso cérebro reptiliano, a parte da amígdala, o cérebro mais animal, interpreta situações de perigo, ainda que não sejam reais, ele dispara a resposta de luta ou fuga. O suprarrenal injeta, a noradrenalina, o cortisol na corrente sanguínea, e o nosso coração se agita, a gente fica nesse estado de alerta. Mas é possível diminuir tudo isso, sobretudo pela força da oração e da meditação. João capítulo 14, versículo 1. Não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Creiam no Pai, creiam também em mim, diz Jesus. Não se perturbe o vosso coração. Amado filho, amada filha, o Senhor agora já está tocando você. Já está tocando você. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Apresente seu coração a Deus. Desacelere agora, tente se esquecer de tudo que você deixou para fazer, que não está pronto, que está incompleto. Esqueça agora dos barulhos externos. Foque-se agora nesse momento. Ouça a sua respiração por um momento. Sinta a vibração do seu peito, do ar passando na respiração, na inspiração e na expiração. Foque-se agora no que está acontecendo agora em você, no teu corpo. O que você sente? Quais são as dores, os sentimentos? Perceba-se. Foque-se no presente, no agora. Deus está no agora, amando você e pronto para curar você. Foque-se agora nos seus pensamentos. O que está vindo na sua mente agora? Só reconheça, não brigue com os pensamentos. Só os reconheça. Respira fundo agora. Inspira pelo nariz contando até 4 e expira pela boca contando até 6. Inspira, puxa o ar pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Expira, solta o ar pela boca, contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma vez mais. Inspira, puxa o ar pelo nariz, contando até 4. 1, 2, 3, 4. Expira, solta o ar pela boca contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda uma última vez, inspira pelo nariz contando até 4. 1, 2, 3, 4. Expira pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foque-se no agora. Deus está contigo e Ele te ama, Ele cuida de você e do que você não consegue cuidar. Ele é maior do que você e do que os seus problemas. Creia. Entregue suas inquietações, os seus medos a um Deus que te ama e nunca desiste de você. Nunca. Feche os seus olhos agora. E você está aqui, somente aqui, em nenhum lugar mais. Você não está fazendo nenhuma outra coisa a não ser só essa oração. Feche os seus olhos. E você vai se imaginar agora sobre uma montanha. Uma montanha não muito alta, mas com muitas pedras, pedras brancas. Essa montanha é a montanha onde estava o túmulo de Jesus, o Santo Sepulcro. Você está ali numa manhã de domingo linda,
Tem algumas florezinhas perto ali de uma pedra e você senta ali. Viva isso com todo o seu ser, com a sua vontade, com as suas emoções, com o seu pensamento. Entre nisso. Você está ali. E essa manhã de domingo está muito agradável. Você sente o vento batendo em você. Você sente aquele sol bem gostoso ainda da manhã. Não está quente demais e nem frio demais, está agradável. Você sente uma brisa batendo na sua pele, alcançando você com muita suavidade. Está perfeito, está muito gostoso esse lugar, essa visão. E de repente, você vê que tem alguém saindo de trás de uma grande pedra e caminhando até você. Quando você percebe, você vê que esse alguém é Jesus. Ah, como ele é lindo! Com aquelas vestes brancas, aquele cabelo grande, aquele olhar tão penetrante, tão cheio de paz. E ele olha, chega pertinho de você, para na sua frente e te olha com tanto amor. Sem te julgar, sem te condenar, sem te apontar os seus erros. Ele olha para você com tanto amor e ele diz o seu nome agora. Ele chama você pelo nome. E o seu coração se enche de alegria. A presença dele não é uma presença incômoda, não é uma presença assim que impõe medo ou que impõe, sabe, uma sensação de julgamento. Não, não. É uma presença cheia de paz. Uma presença que te traz alívio, que acalma você, que te enche de alegria. O olhar de Jesus, ah, que olhar indescritível. Ele olha bem nos seus olhos. De repente o Senhor segura as suas duas mãos, com muita suavidade, com muita leveza. E Ele diz para você: eu tenho esperado esse momento, esperado que você viesse aqui me encontrar. Eu sei muito bem as lutas que você tem vivido, que você tem vivido. Eu sou o teu pastor. Nada vai te faltar, eu te prometo. E você agora se esquece de tudo, você só está ali, você e Ele. E Ele começa a dizer o seu nome, dizer: desde antes de você nascer, eu já tinha te escolhido. Eu já tinha te chamado pelo nome. Eu já tinha dito: você é meu, você é minha. Eu tenho um projeto de felicidade para você. Eu posso te curar e mudar a sua vida. Busque mais a mim, filho, filha, diz o Senhor para você agora. Faça da oração diária uma prioridade. Ouça a minha palavra, obedeça a minha palavra. Eu sou a cura que você precisa. Eu sou a libertação que você precisa, a paz. E agora Jesus te dá um abraço com muita suavidade, com muita leveza. E você encaixa bem a sua cabeça no ombro de Jesus. E você sente uma paz saindo dele, uma cura, uma libertação, um sentimento maravilhoso. O Senhor te invade, a presença dele, a paz que vem dele invade você. Desde a planta dos pés até o último fio de cabelo da cabeça. E esse abraço cura você da solidão que você tem sentido. Você esperava ter uma pessoa, está num relacionamento e não deu certo, não aconteceu do jeito que você queria. O Senhor cura você agora. O Senhor cura o seu coração. Você que tem vivido dificuldades em relacionamentos, você tem se sentido abusada, abusado, desrespeitado, usado, usada. Esse abraço de Jesus está curando você agora. Esse abraço de Jesus está salvando você agora. Quanta paz você sente, vai respirando fundo. Quanta paz você sente agora. Quanta alegria você sente agora.
Quanta tranquilidade você sente agora. E Jesus vai falando no seu ouvido: tu és meu, eu troco reinos por você. Não importa o tamanho do seu pecado, a minha misericórdia é maior, diz o Senhor. O tamanho do seu problema, o meu poder é maior. Vinde a mim, apegue-se a mim, viva a minha palavra. Largue o que você sabe que não é bom, que eu te aliviarei e te farei feliz, diz o Senhor. Você encaixa a sua cabeça no ombro de Jesus. Você encaixa o seu corpo e Jesus como te segura. Você repousa nos braços de Jesus. Você solta o seu ombro agora, que estava tenso, sua nuca, os braços, o abdômen, as pernas. E você repousa ali nos braços de Jesus. E você vai sentindo uma quietude agora, tomando conta da sua cabeça. É o Espírito Santo agindo agora na sua mente. Batiza agora essa mente, Espírito Santo. Você vai sentindo uma paz invadindo agora os músculos da sua face, que estavam enrijecidos, agora eles vão se acalmando. Uma paz invadindo você. Você vai sentindo essa paz agora na sua nuca, irradiando pelos seus ombros. Uma tranquilidade, uma paz que vai tirando a tensão das costas, da dorsal, da cervical, da lombar. Você vai soltando os seus braços agora, sua barriga, região do abdômen, do peito. É uma paz. O Espírito Santo está tocando agora nas suas pernas, nas nádegas, na coluna lombar, nas articulações, nas canelas, na parte inferior da perna, nos pés. Vai soltando o seu corpo. Você está nos braços de Jesus, Ele te segura forte, não tenha medo. Ele te segura. Ele te diz: eu sou a tua paz. Eu sou a luz que ilumina a sua vida. Eu sou teu Deus. Respira fundo. Sente esse amor, essa paz, essa presença. Jesus é tudo para você. Ele te diz: me obedeça. Abandone o que você sabe que não é meu para a tua vida, e eu te farei feliz como você nunca sonhou ser. Agora você vai ali abraçado com Jesus, se desabraçando no sentido de tirar ali a cabeça do ombro de Jesus. Você olha nos olhos de Jesus, Jesus olha nos teus olhos e te diz: eu sempre estarei com você. Chame o meu nome, eu sempre estarei com você. Eu sou o teu pastor, nada te faltará, eu sou o bom pastor. O Senhor agora faz o sinal da cruz na sua testa. Beija a sua testa com todo o respeito, com todo o amor de Deus que te criou, que te salvou no mistério da Trindade. E você agora vê Jesus lentamente se afastando de você, mas a presença dele fica no teu coração. E você agora, naquele jardim, ainda naquela montanha, melhor dizendo, você inspira pelo nariz contando até 3 e solta pela boca o ar contando até 6. Inspira 1, 2, 3, 4. Expira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 1, 2, 3, 4. Expira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira pelo nariz, contando até 4, puxa o ar pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Expira soltando o ar pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode lentamente voltando para o seu estado anterior, se conectando com o mundo que está ao seu redor, com os barulhos, com a sua respiração. Vá lentamente abrindo os seus olhos. Saiba que Deus nunca te abandona. Escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração. E eu convido você, filho, filha, que não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal do Padre Adriano Zandoná.
Aqui eu posto a reflexão sobre o Evangelho todos os dias. Também tem a playlist das orações poderosas, com oração pela libertação do mal físico, emocional e espiritual. Oração pela libertação das forças espirituais negativas, pela cura das maldições, pela cura da depressão, pela libertação da ansiedade, para encontrar a pessoa certa, para engravidar, para abençoar a vida financeira, para consagrar o ambiente a Deus. Escolha, abra a playlist Orações Poderosas do meu canal e deixa rolando, tocando durante o dia, no seu salão de beleza, no hospital, na fazenda, no qualquer ambiente, no supermercado, ainda que seja baixinho, para alguma pessoa talvez não goste, não concorde, mas deixa bem baixinho para consagrar o ambiente a Deus. E compartilhe esse vídeo com seus grupos de WhatsApp com o maior número de pessoas possível. Que dê sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, bem-vindo ao nosso podcast diário aqui no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Bíblia em um ano, leia a Bíblia comigo em um ano. Olha, você que está chegando agora, tem a playlist aqui, Bíblia em um ano. Você pode começar hoje e vai ouvindo à medida que você puder os anteriores. Não desanime. O pior inimigo, eu dizia ontem, do bom é o ótimo. Às vezes a gente quer fazer o ótimo e não faz o bom. Começa hoje, depois você vai lendo, ouvindo os anteriores, melhor dizendo, não lendo, ouvindo, né, os anteriores, tá bom? Hoje nós vamos ler Gênesis 43 e 44 e como leitura suplementar, para você ler em casa, né? Depois, a sua tarefinha, Jó 35 e 36 e Provérbios 4, do 10 ao 19, vou tentar ler aqui. Os capítulos estão sendo grandes, gente. Então é um desafio, né? Capítulos muito grandes, a gente poder refletir com exatidão. Mas veja bem, eu quero agora convidar você, filho, filha, a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, vem fazer parte da nossa família, tá? Se inscreve aqui, ativa já o sininho das notificações para você saber quando entrar em conteúdos novos, viu? Assim você me ajuda a evangelizar, gente. Eu expliquei ontem e explico. Eu peço isso porque, infelizmente, é assim que o YouTube funciona. Se a gente não se inscreve, se a gente não curte, se a gente não compartilha esse vídeo, o YouTube mesmo esconde essa palavra, que precisa ser revelada a muita gente, é a palavra de Deus. Vamos lá. Então começamos com Gênesis 43. A fome pesava sobre o país. E tendo acabado o trigo trazido do Egito, o pai disse aos seus filhos: voltai e comprai-nos um pouco de víveres. Judá respondeu-lhe: aquele homem nos declarou formalmente que não voltássemos à sua presença sem levar conosco nosso irmão. Se mandas nosso irmão conosco, desceremos para comprar víveres. Mas se não os deixas ir, não desceremos, porque ele nos disse: não sereis admitidos em minha presença se o vosso irmão não estiver convosco. Israel disse: por que me fizestes esse mal, dando-lhe a conhecer que tinhas ainda um irmão? Aquele homem, responderam eles, perguntou por nós e por nossa família, e quis saber se o nosso pai vivia ainda, se tínhamos outro irmão. E respondemos às suas perguntas. Podíamos, porventura, adivinhar que ele nos ia mandar levar a ele o nosso irmão? Judá disse a Israel, seu pai: deixa partir o menino comigo, e nos poremos a caminho para essa viagem. Desse modo poderemos viver e escaparemos à morte, nós, tu e nossos filhinhos. Eu respondo por ele: é de mim que tu o reclamarás. Se eu não o reconduzir e não o recolocar diante de ti, serei eternamente culpado diante de ti. Se não tivéssemos demorado tanto, certamente já pela segunda vez estaríamos de volta. Se assim é, disse-lhes Israel, seu pai, tomai em vossas bagagens os melhores frutos da terra, e levai-os como presente a esse homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, resina, ládano, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também convosco dinheiro em dobro, para restituir a soma que encontrastes na boca dos sacos, certamente por engano. Tomai vosso irmão e parti. Parti e ide ter com esse homem, que o Deus Todo-Poderoso vos faça ganhar os favores desse homem, a fim de que ele deixe voltar vosso irmão, juntamente com Benjamim. Quanto a mim,
Se devo ser privado dos meus filhos, paciência, que eu seja privado deles. Tomaram, pois, consigo o presente e uma soma dobrada de dinheiro, assim como Benjamim, e partiram para o Egito, e apresentaram-se a José. José, vendo-os e com eles Benjamim, disse ao seu intendente: faça entrar esses homens na casa, mata um animal e prepara-o, pois comerão comigo ao meio-dia. Fez o intendente como José tinha dito. Introduziu-os na casa de José. Vendo isso, ficaram amedrontados. Diziam eles, por causa do dinheiro encontrado da outra vez nos nossos sacos que nos conduzem aqui. Vão nos assaltar, cair sobre nós, escravizar-nos e apoderar-se dos nossos jumentos. Então, aproximando-se do intendente da casa de José, falaram-lhe à entrada da casa. Desculpa, meu senhor, disseram eles. Viemos já uma vez comprar víveres. Quando chegamos à estalagem, abrimos nossos sacos. O dinheiro de cada um se encontrava na boca do seu saco. Era o peso exato do dinheiro. Tornamos a trazê-lo conosco e trazemos ao mesmo tempo outra quantia para comprar víveres. Não sabemos quem tinha metido nosso dinheiro em nossos sacos. Ficai tranquilos, respondeu-lhes ele. Nada temais. É o vosso Deus, o Deus de vossos pais, quem vos pôs um tesouro em vossos sacos. O vosso dinheiro me foi entregue. Depois trouxe-lhes Simeão. Fê-los em seguida entrar na casa de José. Deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. E enquanto esperavam por José, que devia voltar ao meio-dia, preparavam o seu presente, pois foi-lhes anunciado que comeriam em casa dele. Logo que José entrou em casa, ofereceram-lhes os presentes que tinham trazido, prostrando-se diante dele até a terra. Ele perguntou pela saúde deles e ajuntou: vosso velho pai, do qual me falastes, vai bem? Ainda vive? Teu servo, nosso pai, está passando bem e ainda vive, responderam-lhe, inclinando-se até o solo. Então, levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe. É esse, disse ele, vosso irmão mais novo, do qual me falastes? E ajuntou: que Deus te faça misericórdia, meu filho. E retirou-se precipitadamente, porque suas entranhas se tinham comovido por causa do seu irmão, e tinha vontade de chorar. Entrou em seu quarto e deu livre curso às lágrimas. Depois de ter lavado o rosto, saiu, e procurando dominar-se, disse: servi à mesa. Foi-lhe servido à parte, seus irmãos também à parte, e igualmente à parte os egípcios, seus comensais, porque lhes é proibido comer com hebreus, por ser abominável para eles. Os irmãos de José foram colocados diante dele, desde o mais velho até o mais novo, segundo a sua idade, o que lhes fez olhar uns para os outros assombrados. José mandou que se lhes trouxessem porções da sua própria mesa, e a parte de Benjamim foi 5 vezes maior do que a dos outros. Eles beberam e alegraram-se com ele. Gênesis 44. José deu esta ordem ao intendente da sua casa: enche de víveres os sacos desses homens, tanto quanto possam conter, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. Porás minha taça de prata na boca do saco do mais novo, com o preço do seu trigo. E fez o intendente como José lhe mandara. De manhã, ao romper do dia, foram despedidos com seus jumentos. Deixaram a cidade. Mas não tendo ido ainda muito longe, José disse ao seu intendente: levanta-te e persegue esses homens, e quando os tiveres alcançado, lhes dirás: por que pagastes o bem com o mal? A taça que roubastes é aquela em que bebe o meu senhor, e da qual se serve para as suas adivinhações. Fizestes muito mal. O intendente, tendo-os alcançado, falou-lhes desse modo. Eles responderam-lhe: por que fala assim o meu senhor? Longe dos teus servos a ideia de fazerem semelhante coisa. Nós te trouxemos de Canaã o dinheiro que tínhamos encontrado na boca dos sacos. Por que, pois, haveríamos de roubar prata e ouro na casa do teu senhor? Que aquele dos teus servos com quem for encontrada a taça morra, e ao mesmo tempo nós nos tornemos escravos do meu senhor. Está bem, disse-lhe eles,
Disse-lhes ele: seja como dissestes. Aquele com quem for encontrada a taça será meu escravo. Vós outros sereis livres. E imediatamente pôs cada um seu saco por terra e o abriu. O intendente revistou-os, começando pelo mais velho e acabando pelo mais novo. E a taça foi encontrada no saco de Benjamim. Eles rasgaram suas vestes e, tendo cada um carregado de novo o seu jumento, voltaram para a cidade. Judá e seus irmãos entraram em casa de José, porque ainda em sua casa prostraram-se por terra diante dele. José disse-lhes: que é isso que fizestes? Não sabíeis que sou um homem dotado da faculdade de adivinhar? Judá respondeu: que podemos dizer ao meu senhor? Que falaremos? Como nos justificar? Deus descobriu o crime dos teus servos. Somos escravos do meu senhor, nós e aquele junto de quem foi encontrada a taça. Longe de mim, replicou José, o pensamento de agir dessa forma. Mas aquele em poder de quem foi encontrada a minha taça, esse será o meu escravo. Vós outros voltai em paz para junto do vosso pai. Então Judá adiantou-se e disse a José: rogo-te, meu senhor, que permitas ao teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor havia perguntado perguntado aos seus servos: temos ainda vosso pai? Tendes um irmão? E nós havíamos respondido ao meu senhor que tínhamos um velho pai e um irmãozinho, filho da sua velhice, do qual o irmão havia morrido, e que, como ele foi deixado, o único de sua mãe, seu pai o amava. Dissesse aos seus servos: trazei-o para junto de mim, a fim de que o veja com meus olhos. Havíamos respondido ao meu senhor que o menino não podia abandonar o seu pai, pois se o fizesse, seu pai morreria. E dissesse aos teus servos: se vosso irmãozinho não vier convosco, não sereis admitidos na minha presença. Quando voltamos para a casa do teu servo, nosso pai, referimos-lhe as palavras do meu senhor. E quando nosso pai nos mandou voltar para comprar alguns víveres, respondemos-lhe: não podemos descer se o nosso irmão mais novo não nos acompanhar. O faremos, pois que não seremos admitidos na presença do governador, se nosso irmão não for conosco. Teu servo nosso pai nos replicou: sabias que minha mulher me deu 2 filhos? Um desapareceu de minha casa, e eu disse: certamente foi devorado, e não mais o revi até hoje. Se me tirais ainda este e lhe acontecer alguma desgraça, fareis descer aos meus cabelos brancos a habitação dos mortos, sob o peso da dor. Se agora volto para junto dos teus servos, meu pai, sem levar conosco o menino, ele cuja vida está ligada à do menino, desde que notar que ele não está conosco, morrerá, e teus servos terão feito descer a habitação dos mortos, a habitação dos mortos sob o peso da aflição, os cabelos brancos do teu servo, nosso pai. Ora, o teu servo respondeu pelo menino, junto do meu pai, e disse-lhe: se ele não o reconduzisse, seria eternamente culpado para com o meu pai. Rogo-te, pois, aceita que o teu servo fique escravo de meu senhor em lugar do menino, para que esse possa voltar com seus irmãos. Como poderia eu apresentar-me diante do meu pai, se o menino não for comigo? Eu não poderia suportar a dor que sobreviria ao meu pai. Gente, esse Gênesis 43 e 44 é fantástico, é o desenrolar da história de São José, né? Eu imagino os sentimentos de São José, né? Desculpa, de José, né? Não estou falando de São José, José do Egito, me confundi. Imagina os sentimentos dele ao ver ali os seus irmãos, ao perceber. Agora, uma coisa importante a se notar aqui é que teve todo esse desenrolar, a leitura foi muito autoexplicativa, não tenho o que explicar, mas olha, presta atenção. Judá, ele era o 4º filho, ele não era o primogênito, não é? Tinha Rúben, tinha Simeão, tinha Rúben, Simeão e Dan antes dele. Então, quem deveria ser o primogênito, abençoado, da tribo da qual Jesus viria, era para ser o primeiro filho, e não Judá, que era o 4º. Mas olha o que aconteceu.
Depois de todos esses anos, Judá está provando para Deus, para José e para todos os irmãos que ele aprendeu a lição. Ele tomou a frente. Não estou falando que os outros irmãos tenham aprendido. Eles venderam o irmão como escravo. Há anos atrás, que era José que estava ali, como governador. Mas dessa vez Judá se colocou de pé e falou: eu aprendi a lição. Eu não vou vender meu irmão de novo. Eu dou a minha vida pelo meu irmão. Isso lhe foi imputado por Deus como justiça. Isso lhe foi recompensado por Deus. Porque ele aprendeu a lição. E ele disse: eu junto com os meus irmãos vendi sim, José lá atrás, mas agora não. Agora eu vou morrer por ele. Eu fico escravo por ele. Isso alegrou muito o coração de Deus. E por isso que ele foi feito, mesmo sem ter nascido primeiro, foi feito o primogênito, que recebeu a bênção do primeiro filho, que recebia 2 vezes mais a porção da herança, que reinava sobre os outros irmãos, que tinha a responsabilidade de cuidar da família, de proteger a família em tempos de guerra. Então, Judá, que foi o 4º filho, recebeu essa bênção, e veio Davi da descendência de Judá, e Jesus veio da descendência de Judá. Ele é o leão de Judá, Leão da tribo de Judá, é um dos títulos de Jesus. Mas Judá aprendeu a lição. E Deus se alegra tanto, filho, filha, quando a gente aprende a lição. Errar uma vez, pecar uma vez, pode ser fraqueza. Mas persistir no erro é burrice, é teimosia, é obstinação. Deus se alegra tanto quando a gente aprende a lição. Quando você aprende, por exemplo, padre, lá no começo do meu casamento eu cometi um adultério, pecado grave, mas eu aprendi, padre. Hoje eu não dou mais intimidade para minha secretária, hoje eu não fico mais com conversinha no celular com ex-namorada. Eu aprendi. Deus se alegra tanto quando depois de uma queda, ele vê que você tem a oportunidade de fazer tudo errado de novo e ele vê que você faz a coisa certa. Quando ninguém está vendo. Isso alegra demais o coração de Deus, sabe, gente? Quando a gente faz a coisa certa, mesmo quando ninguém está vendo, quando a gente obedece a Deus. Porque a gente tem que aprender lições. O livro de Provérbios diz que não existe maldição maior do que um ancião, alguém de cabelos brancos, que não adquiriu sabedoria. A gente tem que adquirir sabedoria à medida que a gente vai vivendo, sabe? Ver como o coração de Judá mudou e o coração dos irmãos mudou também. Porque, veja bem, eles tinham inveja do José e o mataram agora porque ele era o preferido do papai. Agora eles perceberam que Benjamim era o preferido do pai, mas não tinha mais inveja, eles queriam proteger. Claro, eles já eram adultos, era outro momento, mas eles se arrependeram do que eles fizeram a José. Tanto que eles falaram, olha só, nós estamos sendo pedidos pelo que nós fizemos a José. Houve uma mudança, Vê que José, há poucos capítulos atrás, pisou na bola, tendo relações sexuais com a sua nora, achando que era uma prostituta. Mas agora ele está se levantando e fazendo, sua família ameaçada, ele está dando a vida. Ele está aprendendo a lição, ele está mudando, Esse capítulo nos ensina que ninguém de nós tem que permanecer no seu pecado, permanecer no seu erro. Não. Com a graça de Deus você pode mudar, você pode superar tudo isso. Então não permaneça, lute, busque confissão, busque direção espiritual, busque ajuda, recomece. Vou ler então agora, para encerrar, Provérbios 4, do 10 ao 19. E você fica como tarefa, para ler Jó 35 e 36. Provérbios 4, do 10 ao 19. Ouve, meu filho, recebe minhas palavras, e se multiplicarão os anos de tua vida. É o caminho da sabedoria que te mostro, é pela senda da retidão que eu te guiarei. Se nela caminhares, teus passos não serão dificultosos. Se correres, não tropeçarás. Aferra-te à instrução e não a soltes. Guarda-a, porque ela é tua vida. Na estrada dos ímpios não te embrenhes. Não sigas pelo caminho dos maus. Evita-os, não passes por ele. Desvia-te e toma outro. Porque eles não dormiriam sem antes haverem praticado o mal. Não conciliariam o sono se não tivessem feito alguém cair. Tanto mais que a maldade é o pão que comem, e a violência é o vinho que bebem. Mas a vereda dos justos é como a aurora, cujo brilho cresce até o dia pleno. A estrada dos iníquos é tenebrosa, não percebem aquilo em que hão de tropeçar. Linda o texto de Provérbios dizendo que a gente precisa buscar sabedoria, que a gente precisa se esmerar para encontrar sabedoria e vamos fazer isso fugindo dos maus, do caminho dos maus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós
a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amado filho, amada filha, quero convidar você a escrever aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você. Deus abençoe, um ótimo dia. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família. Deus abençoe você, 24º dia, 24º episódio do nosso podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, aqui no canal do Padre Adriano Zandoná no YouTube. Seja muito bem-vindo, vem fazer parte da nossa família, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, deixa a curtida sua nesse vídeo, seu joia, seu like, seu joinha. Também ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas por aqui. Gente, 24º episódio, hoje nós leremos Gênesis 45 e 46. Estamos aí mergulhando na história de José do Egito, muito importante essa história, tá? Muito importante a gente entender os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, as tribos, a promessa de Deus feita a Abraão, a linhagem, a bênção que vai passando para a linhagem, né, do primogênito, ou daquele que assumiu o lugar do primogênito, que tinha autoridade espiritual, que recebia 2 vezes mais a herança, que tinha o dever de proteger a família. Deus é fiel, Ele fez uma aliança com o povo. Houve muitos retrocessos, quedas, pecados no caminho, mas Deus se mantém fiel e Ele cumpre as suas promessas. Olha, tarefinha de casa hoje. Você lerá Jó 37 e 38, livro de Jó 37 e 38, e no final o padre vai ler, se der tempo aqui, Provérbios 4, do 20 ao 27. Esses são livros suplementares. É importante que você os leia, porque senão no final do ano você não vai ter lido toda a Escritura, né? Porque o padre vai se focar nas 12 principais histórias, os eixos da história da salvação, que fazem a Bíblia ter sentido como um todo, mas também vão entrando sempre, né, livros suplementares. Vamos lá então, Gênesis 45. Então José, não podendo mais se conter diante de todos os assistentes, exclamou: Fazei sair todo mundo. Desse modo ninguém ficou com ele. Quando se deu a conhecer aos seus irmãos, pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa do faraó o ouviram. E disse aos seus irmãos: Eu sou José, meu pai vive ainda? Mas não lhe puderam responder, porque estavam pasmados de se encontrarem diante dele. Aproximai-vos, disse-lhes ele. E dele se aproximaram-se. E ele lhes disse: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem tenhais remorsos de me terdes vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque eis já 2 anos que a fome assola a terra, e haverá ainda 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós, para que subsista o resto da vossa raça na terra, e para vos conservar a vida por uma grande libertação. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Ele tornou-me como o pai do faraó, chefe de toda a sua casa, e governador de todo o Egito. Apressai-vos em voltar para junto de meu pai, e dizei-lhe: Eis o que diz o teu filho José. Deus elevou-me ao cargo de chefe de todo o Egito. Vem para junto de mim sem demora. Habitarás na terra de Gesem, bem perto de mim, com teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teus bois
e tudo o que te pertence. Eu te sustentarei, pois haverá ainda 5 anos de fome, e assim não cairás na miséria, nem tu, nem tua casa, nem nada do que te pertence. Vereis com vossos olhos, e meu irmão Benjamim também, que sou bem eu que vos fala. Contai ao meu pai as honras que recebo no Egito, e tudo o que vistes. Depois apressai-o para que venha para cá. Então ele jogou-se ao pescoço do seu irmão Benjamim e pôs-se a chorar. Benjamim também chorou sobre os seus ombros. Beijou em seguida todos os seus irmãos, enquanto os abraçava. Depois os irmãos conversaram com ele. A notícia da chegada dos irmãos de José espalhou-se logo na casa do faraó, e foi bem acolhida pelo faraó e por todo o seu pessoal. Ele disse a José: diz a teus irmãos, eis o que ides fazer. Carregai vossos animais e voltai à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e vinde para junto de mim. Daremos a vós o que há de melhor no Egito, e vos alimentarei com a gordura da terra. Encarrego-te de dizer-lhes: eis o que ides fazer. Tomais carros no Egito para vossos filhos e vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não façais caso do que tereis de deixar, porque o que há de melhor em todo o Egito é vosso. Assim fizeram os filhos de Israel, seguindo as ordens do faraó. José deu-lhes carros e provisões para o caminho. Deu-lhes também todas as mudas de roupa. A Benjamim, porém, deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupa. Mandou igualmente ao seu pai 10 jumentos carregados dos melhores produtos do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisões para a sua viagem. E despedindo-se, seus irmãos partiram. E disse-lhes: não vos deixeis abalar pelo caminho. Partiram do Egito e chegaram junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã. E anunciaram-lhe a boa nova: José vive ainda, disseram-lhe eles, e é ele mesmo quem governa todo o Egito. Mas o coração de Jacó permaneceu frio, porque não acreditava no que ouvia. Entretanto, quando lhe disseram todas as palavras que José lhes havia dito, e viu os carros que José tinha enviado para o transportar, seu espírito se reanimou. Basta, disse ele. José, meu filho, vive ainda. Irei e o verei antes de morrer. Gênesis, capítulo 46. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Chegou a Betsabeia, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Em uma visão noturna, Deus disse-lhe: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e eu mesmo te farei de novo subir de lá. José te fechará os olhos. E Jacó deixou Betsabeia. Os filhos de Israel levaram seu pai, assim como seus filhos e suas mulheres, nos carros que o faraó tinha enviado para os transportar. Tomaram também seus rebanhos e os bens que tinham adquirido na casa de Canaã. E Jacó, com toda a sua família, partiu para o Egito. Levou os seus filhos e seus netos, suas filhas e suas netas, enfim, toda a sua família. Eis os nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito: Jacó e seus filhos. O primogênito de Jacó, Ruben. Os filhos de Ruben: Enoque, Falu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão: Jamuel, Jamina, Aod, Jaquim, Soar e Saul, filho da Cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Os filhos de Judá: Er, Onã, Sela, Farés e Zara. Er e Onã, porém, morreram em Canaã. Os filhos de Farés: Esrom e Amul. Os filhos de Isacar: Tola, Fua, Jazub e Semrom. Os filhos de Zabulon: Sared, Elon e Jaelel. São esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Aram, assim como sua filha Dina. Total de seus filhos e filhas, 33 pessoas. Os filhos de Gad: Safon, Age, Suni, Ezebom, Eri, Arodi e Areli. Os filhos de Azer: Jamne, Jesua, Jesuí, Beria, assim como sua irmã Sara.
Os filhos de Beria, Eber e Melquiel. São esses os filhos que Zelfa, dada por Labão a sua filha, deu à luz a Jacó. 16 pessoas. Filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. No Egito, José tivera de Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On, Manassés e Efraim. Os filhos de Benjamim, Bela e Bocor, Asbel, Gerá, Naamã, Equi, Ros, Ofim e Ared. São esses os filhos que Raquel deu a José, total 14 pessoas. Filhos de Dan, Usim. Filhos de Neftali, Jazei, Zie, Guni, Jezer e Salém. São esses os filhos que Bala, dada por Labão a sua filha Raquel, deu à luz a Jacó. Total 7 pessoas. O total de pessoas saídas de Jacó que vieram com ele para o Egito, sem contar as mulheres de seus filhos, era de 70 ao todo. José teve 2 filhos nascidos no Egito. O total das pessoas da família de Jacó que foram para o Egito era de 70. Jacó tinha enviado Judá adiante dele para informar a José sua chegada a Gesem. Quando chegaram a Gesem, José mandou preparar o seu carro e montou para ir ao encontro de seu pai em Gesem. E logo que o viu, lançou-se nos braços e chorou por longo tempo. Agora posso morrer, disse-lhe Israel, porque vi o teu rosto e vives ainda. José disse aos seus irmãos: vou avisar o faraó dizendo: meus irmãos e a família de meu pai que estavam em Canaã vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de animais, e trouxeram suas ovelhas e seus bois, com tudo o que lhes pertence. Quando o faraó mandou chamar-vos e vos perguntar qual é a vossa profissão, respondereis: teus servos foram sempre criadores de animais, desde a sua juventude até o presente, e nossos pais também. Desse modo podereis ficar na terra de Gesem, porque os egípcios têm aversão aos pastores. Veja só, filho, filha, 2 capítulos fantásticos. Nós vemos aqui o cumprimento, das promessas de Deus na vida de José. Você sabe o que eu achei lindo da parte de José, o que eu achei nobre? Veja bem, gente, José foi vendido pelos seus irmãos. Isso não é pouca coisa. José foi... Os irmãos queriam matá-lo, depois não conseguindo matá-lo, venderam. Jovem, criança, adolescente ali, ele foi abandonado. Foi para uma terra estrangeira, outra língua, outro país, foi para a cadeia. Tanta coisa ele sofreu. Se fosse talvez outra pessoa, ia encontrar os irmãos e ia fazer um discurso. Olha, eu sofri, vocês me abandonaram. Desculpa a expressão aqui que o padre está fazendo forçada para dizer, o que muitas pessoas diziam. Vocês me deixaram, eu fui para a cadeia, eu passei fome, eu passei frio. José não, ele virou a chave. Ele tinha uma virtude que nós precisamos ter, que é a virtude da longanimidade. Longanimus, do latim, quer dizer grande de alma. Aquele que tem uma alma grande, um coração grande, que perdoa. Ele sofreu muito, ele foi injustiçado, mas ele fez uma leitura espiritual. Olha só, não foi vocês só que me venderam. Tudo bem, vocês erraram, mas Deus permitiu, porque Ele me enviou à frente de vocês. Porque se eu não estivesse aqui, vocês iam morrer de fome. Porque, gente, tudo bem, eles tiveram dinheiro para comprar comida uma vez, tiveram dinheiro para comprar comida 2 vezes, mas era só o 2º ano, tinha mais 5 anos. Eles não iam ter dinheiro para comprar comida todo esse tempo. Então, ou eles seriam escravos do faraó para comer, ou eles morreriam de fome. Então, Deus enviou de fato José, e ele fez essa leitura espiritual. E disse: apesar de tudo que vocês fizeram, eu perdoo vocês, porque eu vejo um desígnio de Deus. Deus tirou um bem maior. Olha aqui, versículo 5, do 1º capítulo. Não vos entristeçais, nem tenhais remorso de me ter desvendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Olha a leitura espiritual de José. A gente tem que ser longânimo também. Porque tem gente que é assim. A pessoa é casada há 60 anos. Aí quando ela vai ter uma discussão com o marido, ela fala: ai, você me deixou na lua de mel esperando. Cara, 60 anos de casado. A lua de mel foi 60 anos atrás. E a pessoa melancólica revive isso como se fosse hoje, sabe? Como se estivesse acontecendo hoje. Tem pessoas, me perdoe, que são muito
não perdoam, guardam aquele sofrimento dela como se fosse único. Guardam uma coisa que aconteceu há 60 anos atrás, há 40 anos atrás, há 10 anos atrás, como se fosse hoje. Não. Se desprende, deixa no passado o que pertence ao passado, vá para frente. Se desprende do que já passou, sabe? Seja longânimo como José. Vá para frente, faça uma leitura espiritual. Às vezes você acha que você é de vidro, ou isso no fundo é orgulho demais. A pessoa muito orgulhosa, ela acha que ela é tão boa que ninguém pode pecar contra ela. Ninguém pode pisar na bola, mas ela já pisou na bola muitas vezes. Você que se acha perfeito, que as pessoas te ofenderam, você também tem erros, você também fez pessoas sofrerem, com toda certeza. Mesmo tentando acertar, você com certeza errou. Então a gente tem que ter longânimo, o coração maior, não ficar preso às picuinhas. Você vê José, que coração grande, gente. Ele se revelou e disse, olha, não chorem, não fiquem com medo, né? Eu vou cuidar de vocês, não esqueçam o que aconteceu. Você vê, o primeiro filho dele chamava Manassés, né? Manassés quer dizer Manasher, do hebraico, quer dizer assim. A palavra Manasher quer dizer, Deus me fez esquecer dos sofrimentos que eu passei. Ou seja, com o nascimento desse filho, com a bênção que ele está me dando, com a minha esposa, com o meu cargo, ele me fez esquecer do que eu passei de sofrimento, nem lembro. Agora tem gente que fica preso, sabe? Preso àquilo que passou, e fala, e releva, e revela, e fica falando, ai, a pessoa me fez isso. Você também já machucou pessoas, vá pra frente, gente, vá pra frente. Dá o livro de Provérbios, mas uma coisa é importante a gente dizer aqui, né? Provérbios 4, do 20 a 27, você vai ler Jó 37, 38, mas só para te dar um panorama, porque essas informações que eu estou trazendo aqui, e essa que eu vou dar agora é muito importante, porque veja bem, Deus fez aliança com Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, que depois teve o nome mudado para Israel, porque ele lutou com Deus, né? Deus lhe feriu a coxa. Então, os filhos de Jacó são 12, né? E as mulheres não contavam naquela época, né? Na dinastia, no segmento. Ele teve só Dina, que foi uma mulher, Diná, né? Então, Lia deu a ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Raquel deu 2 filhos, a escrava de Raquel deu 2 filhos, e a escrava de Lia deu 2 filhos. Então, como ele amava Raquel, os de Raquel acabaram sendo os preferidos dele, né? José e Benjamim, que foi o último. Mas o primeiro que nasceu, Rúben, filho de Lia, depois Simeão, filho de Lia, depois Levi, filho de Lia, depois Judá, filho de Lia. Rúben era o primeiro que tinha o direito da primogenitura, né? Mas por pecados dele, por pecados de Simeão, de Levi, e pela ousadia de Judá em dar a vida por José, em aprender a lição, em oferecer-se como Jesus ofereceu-se na cruz para morrer pela família, para ser escravo, ele foi eleito como o primogênito e recebeu ali nessa bênção de primogenitura, espiritualmente falando. Não está narrado que José o abençoou, né? Mas ele recebeu, porque dele veio o Messias. Então ele era o 4º filho. Houve essa mudança por questões espirituais. O 5º foi Dan, que nasceu da filha da criada de Bila, né? Que é criada de Raquel. O 6º foi Naphtali, ou Neftali, né? Também filho de Bila, que era escrava de Raquel. O 7º foi Gad, que nasceu de Zilpa, a escrava de Lia. O 8º foi Azer, que nasceu de Zilpa, também escrava de Lia. O 9º foi Isacar, nasceu de Lia novamente. Zebulon foi o 10º. Diná foi a 11ª, mas não conta, né, na genealogia. Então, 11º foi José, 12º foi Benjamim. Então, essas são as 12 tribos de Israel. Repito, como eu falei ontem, que a terra foi dividida entre 12, mas não entraram nas tribos ali na terra, né, dos donos da terra em Israel. José, porque entraram os seus 2 filhos, né, Efraim e Manassés. E não entrou também Levi, porque Levi não tinha terra, ele era os padres. A tribo dele era dos padres, né, de quem conduzia o culto. Então, as tribos dos filhos de José e de Judá ficaram no sul, onde está Jerusalém, e as outras 10 tribos de Jerusalém para cima, né, o norte. Depois, quando o reino se dividiu, foram as 10 tribos que ficaram na parte do norte, né, as tribos de Israel, e as tribos de Judá no sul, que são ali Judá e os filhos de José. Só para você entender, né, é importante. Então vamos lá para Provérbios. Hoje a gente lê Provérbios 20, deixa eu só conferir aqui, justamente Provérbios 4, a partir do versículo 20 a 27. Meu filho, ouve as minhas palavras, inclina teu ouvido aos meus discursos, que eles não se afastem dos teus olhos, conserva-os no íntimo do teu coração, pois são vida para aqueles que os encontram, saúde para todo o corpo. Guarda teu coração acima de todas as outras coisas,
porque dele brotam todas as fontes de vida. Preserva a tua boca da malignidade. Longe dos teus lábios a falsidade. Que os teus olhos vejam de frente e que tua vista perceba o que há diante de ti. Examina os caminhos onde colocas os pés e que sejam sempre retos. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Deixa eu só corrigir uma coisa com relação ao que eu disse da divisão territorial das tribos, lá em Israel. Só corrigindo. Eu disse que no sul ficaram só Judá, Manassés e Efraim, mas eu me confundi. No sul é a tribo de Judá, a de Benjamim, que está bem do lado ali, de Jerusalém. Está ali naquela região, Judá e Benjamim, Jerusalém está quase que no meio das duas. No sul tem a tribo de Judá, de Benjamim e de Simeão. Aí ao norte já começa a tribo de Dan, de Efraim, de Gade, de Ruben. Ruben e Gade está do lado onde hoje seria a Jordânia, E a tribo de Manassés, que é os Efraim e Manassés, são os dois filhos de José. A tribo de Manassés pegou uma grande porção da terra, grande mesmo, os dois lados. Do lado do Jordão no ocidente e do lado do Jordão no oriente, pro lado de onde é a Jordânia, Então a tribo de Simeão está no sul, de Ruben está do lado ali também da Jordânia, Gade do lado da Jordânia, Manassés uma parte do lado da Jordânia, a de Efraim ali para cima de Jerusalém um pouco, a de Benjamim ali onde está, Judá e Benjamim estão dividindo quase que Jerusalém, Simeão no sul, Dan ali do lado, de Judá e Efraim. E no norte nós temos a tribo de Azer, nós temos a tribo de Naftali, nós temos a tribo de Zabulão e nós temos ainda, depois de Manassés ali, a tribo de Isacar. Então essa é a divisão. Então Israel, onde Israel está hoje, não é todo o território que estava na época da divisão das tribos. Tem uma parte que está na Jordânia, outra parte está na Síria, outra parte está no Líbano, e outra parte está mais ali no Egito. Então há toda essa discussão ainda, não foi restituída tudo que era terra. Mas isso é outro assunto, bem complexo. Mas enfim, só para você saber, essas noções são importantes. Porque tudo isso, Jesus foi profetizado de uma determinada tribo, que ia nascer num determinado lugar, entendeu? Então é importante saber de tudo isso. Desça sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita aqui agora nos comentários, nem que sejam poucas palavras, 1, 2 linhas, o que você entendeu, que Deus falou ao seu coração, que ficou forte para você. Um ótimo dia. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família.